Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10, 25. Hoje eu quero ver com vocês como a gente enfrenta situações desafiadoras, atacados pelo mal, mas como Deus age, vira o jogo e nos dá vitória. Para falar a respeito disso, veja na sua Bíblia o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Era uma espécie de vidente a moça. E ela tinha os patrões dela. E adivinhando as coisas para as pessoas, os patrões dela ganhavam bastante dinheiro. Esta moça, seguindo a Paulo e a nós, quem está falando aqui é Lucas, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, e também Silas, que era o companheiro que acompanhava a Paulo. Essa moça clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Não sei se falava ironicamente. Eu sei que Paulo, perturbado, incomodado com esta vidente, e todo dia gritava quando eles passavam, voltou-se e disse, não a ela, mas ao espírito de adivinhação que vivia no corpo dela: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A moça já não adivinhava mais nada. Todas as supostas adivinhações dela agora davam tudo errado. E vendo seus patrões, seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, já ninguém pagava mais pelas consultas da moça, o que eles fizeram com Paulo e Silas? Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, as autoridades. E apresentando-os às autoridades, aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e perturbam a nossa cidade. Paulo e Silas não estavam perturbando ninguém. A única coisa que eles fizeram foi expulsar o espírito de adivinhação daquela vidente. Foi só isso que eles fizeram. E como ela já não dava mais dinheiro para os seus patrões, eles ficaram muito bravos com isso. E denunciando a Paulo e Silas com as autoridades, eles diziam: estes homens nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O velho classismo, o velho racismo, que muitas vezes a gente vê até hoje. Bom, como as pessoas conheciam os patrões da moça e estavam acostumados a se consultarem com a moça para saber o futuro e as adivinhações que ela tinha, então a multidão se levantou unida contra Paulo e Silas, contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Qual foi o crime que Paulo e Silas cometeram? Nenhum. E mesmo assim,
ficaram muito feridos, sendo castigados, açoitados com varas. Mas isso não foi somente até aí. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, arbitrariedade, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Tem o cárcere interior mais protegido para dentro, e além de estarem no cárcere interior, ainda colocaram correntes, lhes assegurou os pés no tronco. Imagina você a situação: feridos, açoitados, os vergalhões pelo corpo, sangrando, machucados, dentro do cárcere e com os pés amarrados ou acorrentados num tronco. Paulo e Silas. Eles podiam ter culpado a Deus e dito: ó meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eles podiam ter dito: Jesus mandou a gente expulsar os demônios e olha só a encrenca em que nós nos metemos. Mas eles não culparam a Deus, não blasfemaram contra a ordem que receberam do Senhor Jesus. Feridos, arrebentados, marcados, machucados e com os pés acorrentados ao tronco, eles continuaram confiando em Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Viaje comigo na sua imaginação e olhe através dos olhos da sua criatividade imaginária aquele ambiente. Paulo e Silas ali, presos ao tronco, no cárcere interior, machucados, mas eles estavam ali. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. E quando terminavam de cantar o hino, eles diziam: Senhor Jesus, sabemos que o Senhor está presente aqui e que nós não estamos sozinhos nesse momento mais difícil que estamos passando. E terminavam de orar e voltavam a cantar. Os presos ao redor, no cárcere dali, no cárcere daqui, escutando: não é o pastor Paulo que está orando aí? Não é Paulo que está orando aí? O hino da igreja, estamos escutando aí. Vamos cantar também. E está lá Paulo: não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. E de repente, os presos de um lado, do outro, ó o pezinho, ó. Não há ferrolho. Vai, faz você também, vai. Não há ferrolho, nem porta. Daqui a pouco tá o anjo Gabriel lá no céu também. Que fiquem de pé diante de nós. Daqui a pouco tá também os querubins e os serafins. Não há ferrolho. Daqui a pouco o nosso Senhor lá no céu, sentado no trono, faz assim: pum, pum. E olha só o que aconteceu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos.
Amiga, amigo, quando Deus bate o pezinho, treme tudo, sacode tudo. Quando é o diabo que sacode a vida de uma pessoa, ele acaba com tudo, tira tudo do lugar e causa sofrimento e dor. Mas quando Deus age, quando é Deus quem sacode, ele coloca cada coisa no seu lugar. E agora ele estava colocando a Paulo e Silas em liberdade. Versículo 27. Acordando o carcereiro, aquela sacudida que aconteceu naquele ambiente, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, porque ele pensou: vou morrer na mão desses presos? Eles vão me picar em pedacinhos. Ou eu vou morrer na mão das autoridades, se eu deixo escapar um só preso. Então, entre morrer na mão dos presos e morrer na mão das autoridades, melhor eu me mato de uma vez. O diabo é especialista em colocar esse tipo de pensamentos na cabeça de muitas pessoas. Mas alguém evitou o seu suicídio. Mas Paulo, com grande voz dizendo, gritou, clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Moço, moço, não se mate. Carcereiro, não se mate. Estamos aqui, ninguém fugiu. Fica calmo. Seguramente outros servos de Deus estavam presos ali também. Naquela ocasião ali, eles estavam sofrendo injustiça. Eram presos porque estavam pregando o evangelho do Senhor Jesus. Não havia criminosos ali realmente. Estamos aqui, ninguém fugiu. Ninguém aqui é mau como vocês pensam. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Imagina você a cena. O sujeito que o coração saía pela boca, com os olhos desse tamanho, assustado, tremendo. A Bíblia diz aí que trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, olha a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer na sua vida. Qual foi a pergunta que o carcereiro fez para Paulo e Silas? Que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu quero também a atenção do céu. Vocês chamaram a atenção do céu quando oravam e cantavam. Eu também quero essa salvação. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Qual é o procedimento? Tu e a tua casa. Veja que os demônios expulsos daquela moça vidente queriam que esse homem se suicidasse. Mas a moça foi liberta e o suicídio deste homem foi impedido. Mas nesta mesma noite, mais vidas serão alcançadas, mais pessoas serão salvas. O carcereiro creu em Paulo, em Silas e no que eles diziam. Versículo 32. E Paulo e Silas lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, se era por volta da meia-noite, agora já estamos à 1h, lavou-lhes os vergões. O homem virou enfermeiro.
O carcereiro agora virou enfermeiro e lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Não sei por onde havia água ali, mas eu creio, de alguma forma, se conseguiu batizá-lo. Ele e todos os seus. Versículo 34. Pois levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Ué, já não tinha sido enfermeiro? Agora estava sendo garçom, mordomo. E alegrou-se de que toda a sua casa havia crido em Deus. Eu não sei se a família dele era tão grande quanto a família que agora há pouco nós ouvimos o seu testemunho aqui. Mas sejam 5, 15, 20 ou 50, há salvação para todos. Aquela noite que começou ruim, numa cadeia de segurança máxima, com os servos de Deus presos injustamente, o dia vai amanhecer, e quando toda essa escuridão passar, podem programar uma festa de arromba para celebrar com alegria o que Deus terá feito. E diz a Bíblia que, sendo já dia, os magistrados, as autoridades, mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. Soltai? Eles já estavam soltos. Quando eles iam com a mandioca, já estava a farinha pronta. Quando iam com milho, eles já estavam comendo a pamonha. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: olha, as autoridades, os magistrados, ligaram aqui para mim no celular e disseram que soltasse vocês. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: nos açoitaram publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Você pensa que maracutaia na polícia e na justiça e coisas injustas e erradas no sistema da justiça só acontece nesse tempo, ultimamente? Isso sempre aconteceu. E Paulo, bem bravo, disse: não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Bom, as coisas depois se esclareceram, mas eu quero que você se concentre nos pontos que realmente importam do que nós vimos hoje aqui. Você pode estar açoitada, você pode estar ferido, você pode estar dentro do cárcere mais seguro, com as mãos e os pés atados com correntes a um tronco. Mas você tem que continuar orando a Deus, louvando a Deus e confiando em Deus. Vamos instalar isso aí no disco duro do nosso computador mental. Orando a Deus, louvando a Deus e confiando em Deus. Você louvar a Deus, orar a Deus e confiar em Deus quando está tudo muito fácil, qualquer um faz. Mas o que vai mudar a sua história e fazer Deus se manifestar é você orar a Deus, louvar a Deus e confiar em Deus, mesmo nos tempos mais difíceis. Só houve 2 terremotos no Novo Testamento. Um quando Jesus deu a vida por nós na cruz.
E outro quando Paulo e Silas oraram lá e Deus sacudiu aquele lugar. O terremoto do diabo mata pessoas e destrói muitas coisas. Mas quando é Deus quem sacode, não morre ninguém. Deus acomoda tudo para o nosso bem, abre as portas, abre as cadeias, solta as correntes e nos coloca livres e em paz. Assim é a ação de Deus na sua vida. Até aquele homem que ia morrer se salvou, o carcereiro. Salvo ele, livrado do suicídio, levou luz e salvação para toda a sua casa, toda a sua família. É isso que Deus quer que você faça. Que você livre da morte, livre dos vícios, livre de toda a ação do diabo, você leve paz e luz para a sua casa e para a sua família. E você tem salvação e a sua casa terá também. Confie em Deus, ore a Deus, louve a Deus, busque a Deus. Esteja ao pé da cruz com a sua família e Deus fará uma obra completa em você e na sua casa. Eu quero pedir que o Espírito Santo dê a todos aqui a mesma fortaleza que Paulo e Silas tiveram. Tem alguém aqui que já foi açoitado? Não foi com chicote nem com a vara. Foram palavras horríveis que você escutou do seu marido, da sua esposa, da sua filha, do seu filho ou dos seus pais. Fica de pé para Jesus lavar os seus vergonhos e curar os seus machucados. Tem alguém aqui que diz: olha, eu já passei bastante tempo presa, acorrentada, com tantas preocupações, com tantas coisas ruins que já aconteceram comigo, mas o Espírito Santo está aqui e ele sacode tudo e ele põe cada coisa no seu devido lugar. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Diante da tua voz, não há doença, Nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Eu não sei quem aqui já levou muitos açoites. Eu não sei aqui quem já se sente muito machucada pelo que sofreu no casamento. Pais decepcionados com os filhos,
filhos decepcionados com os pais. Eu não sei quem aqui já teve na cabeça o mesmo pensamento do carcereiro, dizendo seria melhor se eu morresse. Eu não sei quem aqui, meu Senhor, tem vivido por bastante tempo já com a sensação de estar com as mãos presas, com os pés acorrentados. Eu não sei, meu Senhor, porque a gente olha as pessoas só por fora, mas o Senhor vê por dentro. O Senhor sabe o que eu estou sentindo aqui agora, neste momento. O Senhor sabe o que cada esposa, o que cada marido, o que cada pai, o que cada mãe, o que cada pessoa está sentindo neste instante. Mas o que eu quero te pedir, meu Senhor, é que o Senhor sacuda nossas vidas, faz tremer as nossas vidas. Eu peço que o Senhor se mova e mova tudo em nossas vidas, porque uma sacudida tua e as correntes caem dos nossos pulsos, as correntes, os grilhões caem das nossas canelas. Uma corrente não resiste à tua sacudida, não existe ninguém que possa impedir a tua ação. O Senhor põe em liberdade os prisioneiros, os cativos. Quando o Senhor age, o Senhor cicatriza as feridas. Não importa se estas feridas são de anos, ou de pouco tempo, ou recentes, o Senhor cura todas elas. O Senhor é o mais eficaz enfermeiro. O Senhor é o que tira a dor e coloca alegria. O Senhor tira a angústia e coloca a paz. O Senhor é Deus. Mostre suas mãos para Ele e pergunte: aonde está o Senhor de Paulo e Silas? Aonde está o Senhor que sacode o cárcere? Aonde está o Senhor que sacode a nossa vida e coloca cada coisa no seu devido lugar? Aonde está o Senhor que traz a liberdade e faz cair as algemas dos nossos punhos e faz cair os grilhões das nossas canelas? Aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor que abre as grades e coloca em liberdade aqueles que estavam presos? Senhor, vem me abraçar. Senhor, vem me envolver. O mesmo que Paulo e Silas experimentaram quando foram colocados em liberdade, eles experimentaram a tua paz, o Senhor cuidando deles, o Senhor curando suas feridas, o Senhor curando seus machucados e o Senhor dando-lhes fortaleza. É isso que eu quero experimentar. Eu quero experimentar o teu cuidado, eu quero experimentar o Senhor cuidando de mim, eu quero o Senhor cuidando da minha vida, das minhas feridas, das minhas preocupações. Eu quero o Senhor me fortalecendo, eu quero o Senhor me enchendo com a tua força, com a tua energia, com a tua presença, com a tua paz. Vem me encher, Espírito Santo, vem estar comigo. Assim como o Senhor esteve com Paulo e Silas e os tirou daquela enrascada, os livrou daquela situação. Quando foram tirá-los, eles já estavam livres. Quando foram soltá-los, eles já estavam soltos. O Senhor se adianta na minha vida, o Senhor se adianta na minha família, o Senhor se adianta. O Senhor já tem solução até para os problemas que eu nem pensei, que eu nem ainda vi. O Senhor tem solução para tudo. Me dá a paz que só o Senhor pode me dar. Vem me fortalecer, vem me animar, vem me dar a paz que só o Senhor tem para mim. O Senhor
é quem me fortalece, o Senhor é quem me levanta. Aleluia. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os teus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os teus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Receba a consolação, receba o fortalecimento, receba novas energias, novas forças, receba a paz, porque o Espírito Santo se move em você. Deus sacode hoje a sua vida, te coloca em liberdade e trará para você e para a sua família tempos muito melhores, de muita alegria e salvação. E quem crê e recebe, diga: eu creio, eu recebo, que assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor.